Olá, meus amigos, estamos começando o nosso quarto e último módulo desse breve curso sobre arqueologia bíblica. E nas 3 aulas que teremos agora, vamos falar de temas gerais relacionados à arqueologia e à Bíblia, tá bem? Hoje começaremos pela ajuda que a arqueologia pode dar na tradução e compreensão de estranhas expressões idiomáticas que encontramos na Bíblia Sagrada. Como você já sabe, o nosso cotidiano é recheado de relações sociais, comportamentos e expressões típicas da nossa cultura. São gestos, atitudes e estilos que, em sua maioria, funcionam de modo inconsciente, de modo que nós nem sempre o percebemos ou paramos para prestar atenção neles. Mas você sabia que um simples aperto de mão para fechar um negócio seria algo completamente sem sentido para os povos mais antigos? Nós geralmente não paramos para pensar nisto porque estes gestos, como eu falei, são automáticos para nós. Mas se o nosso cotidiano e as nossas palavras e expressões virassem Bíblia e fossem lidos daqui a 2000 anos, provavelmente muitos estariam na dúvida sobre como podem os mortos se cansar quando lessem um de nós falando, estou morto de cansado. Ou ainda, está chovendo canivetes, como canivetes caem do céu? Imagina uma menina que namora um rapaz e diz que ele está um gato. E depois de uma briga, a mesma menina chama o mesmo rapaz de seu cachorro. Chega a ser engraçado imaginar o impacto que isso teria em culturas que não se expressam como a nossa. Pois é justamente aí que está a questão de nossa aula de hoje. Se voltarmos ao passado, veremos que a Bíblia foi escrita numa linguagem e cultura bem distintas da nossa, e desconsiderar isto na hora de ler o livro sagrado pode resultar em má compreensão do seu conteúdo. Veja, por exemplo, como a King James Version traduziu uma passagem do Salmo 119, verso 83. Eu vou ler na versão da King James Version. Pois me tornei como uma garrafa na fumaça, ainda assim não me esqueço dos teus estatutos. Garrafa numa fumaça. Que passagem estranha, não é mesmo? Algumas versões dizem, já me tornei como um odre no meio da fumaça, um odre enfumaçado. Mesmo assim, não ajuda muito. Como a arqueologia poderia nos ajudar aqui? Poucas pessoas sabem, mas um dos trabalhos da arqueologia consiste em observar culturas atuais que ainda trazem comportamentos milenares. Beduínos do Oriente Médio, por exemplo, guardam muitos costumes que são passados de geração em geração e nos remetem aos tempos bíblicos. Um desses costumes nos ajudará no entendimento desta passagem que eu acabei de mencionar para você. Eu tenho aqui um objeto que eu quero mostrar para vocês. É um odre que eu adquiri de um beduíno que mora aos pés do Sinai, no Egito. Ele está bem velho, deve ter umas centenas de anos, mas é exatamente do mesmo tipo de odres que eles usavam nos tempos da Bíblia. Aqui, o processo era pegar um animal, você vê que um cabrito, um carneiro, ou quem sabe um bode, cortava a cabeça do animal, cortavam as patinhas aqui, depois você tirava as vísceras, você tirava os ossos, você tirava o sangue, curtia o couro e depois costurava, fazendo uma bolsa que poderia levar vinho, água ou azeite, ou conservar melhor qualquer tipo de líquido que fosse colocado aqui dentro. E quanto mais se utilizava o odre, ou seja, bebia o vinho ou a água que estava aqui, mais leve ele ficava. E não tinha o risco de quebrar, como acontecia com as ânforas feitas de barro. Era muito prático para a vida dos beduínos no deserto, seja a vida atual, seja nos tempos da Bíblia. E tem mais uma coisa. Quando colocava vinho aqui, tinha de ter a certeza de que o odre era novo. Por quê? O couro novo, não é o caso desse que eu tenho aqui, tinha a propriedade de esticar. Então o que acontecia? Se você colocava aqui um vinho novo, não fermentado, um suco de uva, mas esse vinho viesse a fermentar depois, o odre se expandia. E tudo bem, porque o odre se expandia, mas o couro esticava. Agora, se o odre fosse velho e você colocava um vinho novo aqui, o que acontecia? Ele perderia a sua elasticidade e com o processo de fermentação do vinho, o odre ia esticar, mas ia rachar, ia partir. Você perderia o odre e o vinho.
Jesus até falou, não se põe vinho novo em odres velhos. Pois é, a imagem é esta. O que Jesus queria dizer é que a mente e o coração de uma pessoa precisam estar em estado de novidade, isto é, flexíveis para receber o evangelho, que é, de certa forma, um vinho novo. Pois se você estiver velho, enrijecido pelas tradições mundanas, você dificilmente suportará o vinho da nova aliança. Esse rompimento do seu coração explodirá a sua mente. Forte a imagem de Cristo, não é mesmo? E quanto ao Salmo? Eu não poderia esquecer do Salmo. Pois é, as peles usadas para conter o vinho, quando esvaziadas, ficavam penduradas na tenda do beduíno ou do nômade no deserto. E quando o lugar era aceso com algum fogo ali, alguma fogueira que eles faziam, aqueles odres velhos pendurados ficavam pretos, sujos, cheios de fumaça, e no calor ficavam até enrugados, mais desgastados ainda. O que o salmista estava dizendo é que o seu rosto, talvez pela tristeza, pela angústia e pelo passar dos anos, havia se tornado enrugado, sombrio, franzido. E assim, de fato, o seu corpo todo aparentava um odre velho. Um corpo que simpatizava com uma mente lamentável, a ponto de perder a umidade natural e tornar-se uma pele seca e totalmente enfumaçada. O seu caráter fora esfumaçado, digamos assim, pela calúnia e a sua mente ressecada pela perseguição. Ele estava com medo de se tornar inútil, como um odre velho pendurado numa tenda, e assim incapaz de tanto sofrimento mental. E que os homens o considerariam também, quem sabe esse era o seu temor, um frasco velho de pele desgastada. Mas ainda que isto acontecesse, mesmo que ele fosse como um odre velho pendurado, tecnicamente não servindo para nada, ele não se esqueceria dos preceitos do Senhor. Que metáfora forte para um homem que sabia usar a poesia para mostrar um relacionamento entre o divino e o humano, entre Israel e seu Deus. Se não for um rei, pode ser um homem segundo o coração de Deus. Não é de se admirar que nós, pessoas comuns, fôssemos pensar muito pouco em nós mesmos se, ao invés de ficar pensando na nossa angústia, pensássemos em como Deus nos vê. Agora, veja esta passagem da Bíblia aqui que eu quero ler para vocês. Está no Evangelho de Mateus. Ela insistiu, isto é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus capítulo 15, versículo 27. A compreensão dessa parábola, que eu quero até mostrar para você aqui uma imagem, ela tem a ver com um contexto maior que faz parte do fato da cura da filha da mulher cananeia. Foi o seguinte, Jesus deixou a região da Galileia e se dirigiu para Tiro e Sidom. E ali se encontrou com uma mulher cananeia, desesperada, implorando a cura de sua filha. A realidade desse encontro mostra as contrariedades do fato. Jesus estava numa terra estrangeira e os judeus tinham muito preconceito quanto aos estrangeiros. E ele estava junto a um povo que tinha outros costumes, outra cultura, outros deuses, outra prática religiosa distinta e oposta à prática dos judeus. Os discípulos não deveriam estar muito felizes de estar ali com Jesus. Os judeus, como você sabe, menosprezavam os cananeus e os consideravam inimigos devido exatamente a estas práticas. Além disto, existia a crença de que Deus só operava milagres no território de Israel e não fora. Então Jesus, nesse episódio, quer abrir o anúncio do evangelho para o mundo fora de Israel. Todos, na mensagem de Jesus, são merecedores da ação divina, independente de terem nascido judeus, gregos ou romanos. Nesse episódio, Jesus testa a fé daquela mulher cananeia e também testa, até certo ponto, o preconceito de seus discípulos, que estão convencidos que todos são importantes para Deus desde que sejam judeus. Estavam errados. A mulher cananeia era a representante que Jesus precisava de gentios, isto é, de estrangeiros, que eram considerados pelos judeus como cães espirituais, pois a salvação não chegaria até eles. Os judeus viam os estrangeiros como idólatras, pessoas corruptas em seus costumes, e por isso os tratavam como cachorros,
O preconceito já vinha desde aquela época. Embora este conceito ou este contexto seja de uma conversa dura de Jesus com os discípulos para quebrar o preconceito deles, os presentes estavam ali munidos de palavras e diálogos onde Jesus usa um diminutivo, cachorrinho, no sentido que, claro, não ofenderia as pessoas da época. Era um costume de usar esse tipo de palavra na conversa diária em que os termos eram conhecidos. Agora, veja aqui que interessante, esta lápide romana que está hoje no Museu de Istambul. A original dela está no Museu de Istambul, faz parte de um túmulo de alguém importante da época greco-romana. Veja a cena. Você vê um homem comendo num divã ou num triclínio e o que temos logo abaixo dele? Um cachorro comendo as migalhas. Assim era o costume fora de Israel, comer e deixar as migalhas para cachorrinhos comerem, coisa que não tinha muito no território dos judeus. É como se a mulher dissesse a Jesus: eu sei que vocês judeus não costumam ter cachorrinhos de estimação, mas nós temos, e os nossos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Assim, Senhor, deixe-me pelo menos comer as tuas migalhas, e eu sei que eu e minha filha ficaremos bem. Como isso aqui ilustra as palavras daquela mulher para Jesus. E que lição! A mulher cananeia soube aproveitar muito bem e aplicar em benefício próprio a própria palavra ou a própria afirmação severa de Jesus. Ela acredita que, apesar de ser cananeia, a graça divina poderia se manifestar na vida dela. E tudo termina como? Jesus dizendo: grande é a tua fé. E não podia terminar diferente. Jesus também, certa vez, declarou para os discípulos uma outra passagem que está no Evangelho de Mateus, onde ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Agora, veja como a geografia bíblica, outra aliada da arqueologia, ajuda a entender melhor o sentido desse verso. Safed é uma cidade que fica a 900 metros acima do nível do mar. É a cidade mais alta de Israel. A referência escrita mais antiga que temos dela, também chamada de Tzfat, vem do Talmud. O Talmud a menciona como sendo um dos 5 pontos elevados de onde os fogos, isto é, as tochas e lamparinas, seriam acesos para marcar um Rosh Chodesh, ou um novo mês. Durante os tempos do Beit HaMikdash, ou o segundo templo, aquele templo que Jesus conheceu, e por vários séculos depois, testemunhas em Jerusalém afirmavam que quando avistavam uma lua nova, sabiam que isso significava o início de um novo mês. Mas uma fogueira enorme teria que ser acesa em Jerusalém e imediatamente depois em montanhas sucessivas em todo o país. O acendimento dessas luzes serviria como uma espécie de sinal de fumaça para alertar aos judeus de que o país estava agora começando um novo mês. Acredita-se que no topo da montanha de Safed havia um ponto mais ao norte de onde lamparinas como esta, regadas a óleo, eram acesas e ficavam visíveis para todos os judeus que moravam nas fronteiras ao norte de Israel, na atual Jordânia, no Líbano e na Síria. Eram lamparinas assim como esta, do período herodiano. Aqui você coloca o azeite e aqui você acende o pavio. Agora fica fácil entender a metáfora de Jesus. Lamparinas como esta, acendidas no topo de uma montanha, que eram vistas desde longe lá de baixo. É como se Jesus dissesse aos discípulos: vocês são a luz do mundo. Viram as lamparinas lá de Safed? Ficaram admirados por verem daqui de baixo a luz que era acesa lá em cima? Como vocês notam, não pode esconder ou ocultar uma cidade que brilha em cima de uma montanha. Pois em mim vocês serão assim, como cidades no alto de uma montanha. Ninguém poderá apagar o brilho de vocês. Portanto, meus filhos, brilhem, brilhem muito, para que as pessoas possam ver tudo isto e admirar e dar glórias a Deus, isto é, se converter à mensagem.
objetos que nos ajudam a entender a história. Depois de uma aula como esta, uma pergunta que muita gente faz é: que Bíblia eu devo usar em meus estudos? Qual a melhor versão? Bem, não existe uma versão perfeita da Bíblia para além de qualquer problema. A minha sugestão, quando me perguntam isto, é que você deva comprar o maior número possível de versões da Bíblia. Compare uma com a outra. Se você souber outro idioma além do português, compre Bíblias nesse idioma. Lembre-se, há momentos de estudo ou leitura devocional em que você lê apenas a Bíblia e se alimenta espiritualmente dela, mas há momentos de estudo mais profundo. E este segundo demanda tempo, pesquisa, é ficar horas ou dias debatendo talvez com um único texto. Neste caso, compare as versões. Há aplicativos que trazem isso para o seu próprio celular. E depois também acompanhe essas traduções com algum bom comentário bíblico. Eu vou disponibilizar a lista de alguns bons comentários para você, bem como boas traduções da Bíblia Sagrada. Então por hoje é só, um grande abraço e não perca o nosso próximo encontro. Até lá!